Ó, tá valendo. Olá a todos, bem-vindos ao canal. E uma coisa que eu já falei uma vez aqui há um tempo, e até em outros comentários eu falei sobre isso, que existia uma possibilidade de uma nova lei Magnitsky vir, só que dessa vez de uma maneira mais forte. Pois, o que acontece? Muito da lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes tinha aquela crítica de... Ah, É, é só porque o Xandão está batendo em Bolsonaro. É apenas essas coisas. É apenas que vai mesmo. Ataca o Bolsonaro, Alexandre. O pessoal todo. Essas putinhas do Alexandre de Moraes, tudo defendendo isso. Mas a nova é mais interessante. E como anteriormente muita gente da esquerda americana estava sendo contrária. Muitas deles, não todos, pois afinal de contas, boa parte deles também tinham um certo senso crítico e percebiam realmente que o Alexandre de Moraes fazia era perseguição, que é essa daqui. Estados Unidos monitora investigação de Moraes contra jornalista. Que foi até uma reportagem que eu falei há um tempo atrás, que o Alexandre de Moraes perseguiu um certo jornalista que fez uma matéria sobre o Flávio Dino. E fez uma questão de busca e apreensão, pegou o celular para saber as fontes e tudo mais. O que aconteceu? O Flávio Dino tinha o direito de usar um carro oficial no período que ele estivesse no Maranhão, que eram quatro carros super blindados e tudo mais, no valor de 500 mil para o juiz. E eram utilizados lá. E tinha um reserva. Três eram utilizados e o reserva. Esse reserva era para o Flávio Dino, caso ele visitasse o Maranhão. Mas estava sendo utilizado para isso? Não. Esse carro estava sendo utilizado para a esposa do Flávio Dino, sem a presença do Dino nem nada. Virou veículo particular, questão de desvio de função, tudo isso. Isso é tanto que faz sentido que pouco tempo depois de ter tido essa denúncia, os juízes lá correram para acrescentar a esposa do Flávio Dino também nesse caso. Tem o link aí, vou colocar o link que cita essa matéria, que eu mostro essas matérias e pronto. Aí vocês vão saber mais ou menos qual foi a treta e, de fato. E por conta disso, o Alexandre de Moraes perseguiu um jornalista que fez uma reportagem sobre o ministro Flávio Dino. Estados Unidos acompanha o processo no Brasil, ao mesmo tempo que estuda retornar a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes. E aquilo que eu disse, dessa vez ela pode vir mais pesada, pois, como anteriormente tinha uma certa resistência de alguns grupos da esquerda americana, nesse caso não vai ter tanto essa resistência. Sem falar que, igual falar, é por conta do Bolsonaro e tudo mais. Esse caso não tem porcaria nenhuma de ver com Bolsonaro. Não tem nada. O caso envolve reportagem escrita pelo blogueiro Luiz Plávio Conceição Almeida, que relatou o suposto uso por familiares de Dino de carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. Após a publicação da matéria, Moraes viu indícios de cometimento de crime, perseguição e mandou a Polícia Federal fazer a operação de busca e apreensão na casa do comunicador em março deste ano. Olha, não foi perseguição, pois se tem o carro, o bem público, sendo utilizado com desvio de função, foi reportagem jornalística que apontava esse ponto. Tem que observar também que, de fato, era um desvio de função e tanto que não houve essa defesa. Tanto que fizeram todo um alarde para tentar mudar as regras lá para acrescentar a mulher do Flávio Dino. Era a mulher ou a filha de Flávio Dino que utilizava o carro? Agora bateu a dúvida, mas era um dos dois. Segundo fontes norte-americanas, nos Estados Unidos, há consenso que os jornalistas podem ser processados e condenados a pagar indenização por conteúdos publicados. Contudo, a abertura de um inquérito com a justificativa de crime de perseguição e a operação policial chamaram a atenção de Washington.
Porque não foi nem denúncia e tudo mais. O Alexandre de Moraes só pegou ali e jogou no inquérito das fake news e pronto. Colocou investigado e tudo mais. A investigação aberta por Moraes pode ser anexada pela Casa Branca a outras denúncias de supostos abusos cometidos pelo magistrado. Embora o retorno ao ministro seja uma possibilidade, integrantes de Washington não trabalham com prazo para que a punição volte a vigorar. Com o blogueiro Luiz Pablo, a Polícia Federal apreendeu 2 celulares, um MacBook e um HD externo. Moraes autorizou o blogueiro a reaver os equipamentos depois que os dados foram extraídos. Luiz Pablo afirma que Moraes determinou a operação para tentar descobrir quem lhe passou as informações que embasaram a reportagem contra Flávio Dino. As reportagens aí também estão em anexo, se alguém quiser ler. Moraes, por sua vez, sustenta que o comunicador atentou contra a liberdade individual e pessoal do ministro Supremo, valendo-se do acesso a informações sensíveis, inclusive com vazamento desses dados, com evidências de monitoramento, vigilância e acompanhamento do veículo utilizado pelo ministro Flávio Dino. Corrigindo, não foi utilizado pelo ministro Flávio Dino, e sim pela esposa, por desvio de função, pois o carro era para ser utilizado pelo Flávio Dino se o Flávio Dino estivesse no Maranhão. Mas ele não era utilizado assim. Ele era utilizado pela esposa do Flávio Dino como carro pessoal, sendo que o carro não era pessoal, era um carro de uso do ministro. Então, tem como dizer que não era desvio de função? Então, o cara fez a reportagem correta. Realmente, agora, no Brasil, não pode se existir reportagem contra certos tipos de pessoas. Que acontece uma coisa dessa, diz que é perseguição. Então, são os paladinos da justiça que se acham donos da verdade, que não gostam de ser investigados. Tá aqui também outra matéria falando sobre esse mesmo tema. Estados Unidos entram no caso jornalista maranhense. Sanções contra Moraes podem voltar. Ele fala desse caso e fala sobre também a questão. A revelação partiu do jornalista Paulo Campelli, Correio da Manhã, que obteve informações junto a integrantes. Em entrevista, Luiz Pablo contou que tomou conhecimento da repercussão internacional do seu caso. Campelli me ligou um dia antes de perguntar como estava o meu caso. Eu falei para ele que no dia seguinte ele publicou a reportagem. Eu tomei um susto, não imaginei essa proporção. Liguei para ele para perguntar como surgiu essa pauta. Ele me disse que entrou em contato com eles, o governo dos Estados Unidos, para perguntar sobre a lei Magnitsky contra Moraes. Aí o pessoal do governo informou que o Trump está analisando enquadrar o ministro novamente na lei. E que tocaram no meu caso, de forma espontânea. Disseram que o governo está acompanhando o caso jornalista que foi alvo de Moraes. Foi assim que surgiu essa pauta. Tudo começou com a reportagem publicada por Luiz Pablo sobre suposto uso de carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino. A partir dessa publicação, Moraes autorizou em março deste ano uma operação da Polícia Federal na residência jornalista apontando indícios de crime. A operação, a gente espera apreender os celulares. Equipamentos ainda não foram totalmente devolvidos. O Espalho informou ao Pleno News que segue aguardando a evolução de parte dos aparelhos apreendidos. Ainda não pegou os equipamentos. O MacBook e o HD externo estão aqui, em São Luís. Os 2 celulares estão em Belém. Encaminharam os celulares via Correios para cá. Eu estou aguardando. Sobre o meu processo, estou esperando o relatório final da PF. Decisão de Moraes cita atentado contra a liberdade individual. Contra a liberdade individual, pessoal, ministro do Supremo Tribunal Federal. O que acontece é bem simples. O Dino fez a merda, o Dino estava errado, fizeram uma reportagem para apurar esses erros, chegaram à conclusão que, de fato, o Dino teve a questão de desvio de função, utilizou o carro de maneira errada, pois o carro era para uso do ministro e não para uso de familiares do ministro. Então ele realmente pegou bem público para uso pessoal, que era o bem público era para uso do Flávio como ministro e não para o uso do Dino como particular. Segundo interlocutores, a investigação conduzida por Moraes pode ser anexada a outras denúncias envolvendo supostos abusos atribuídos ao ministro. E realmente esses abusos existentes é o que está pegando contra o Moraes. E agora não é só a questão do Bolsonaro, tem outros que já estão sendo observados. Mesma coisa aqui, blogueiro que escreveu sobre carro de Dino, fica em silêncio e depoimento PF. Pablo foi alvo
Tribunal de Busca e Apreensão, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes na terça, dia 10. O despacho, que determinou a busca, Moraes afirmou que o autor se valeu de algum mecanismo estatal para identificação e caracterização dos veículos, que teria permitido exposição indevida relacionada à segurança das autoridades. Em reportagens, a partir de novembro, Luiz Pablo afirma que Dino estaria utilizando em São Luís um veículo oficial pertencente ao Tribunal de Justiça do Maranhão, adquirido com recurso do Fundo Especial de Segurança do Magistrado, destinado à proteção institucional. Nota conjunta Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, e Associação Nacional de Editores de Revistas, ANER, e a Associação Nacional de Jornais, ANJ, manifestaram preocupação quanto à decisão de Moraes. As entidades apontam que a atividade jornalística possui proteção constitucional do sigilo da fonte, que foi aquilo que Moraes exigiu à fonte ainda. Segundo a nota, qualquer medida que viole essa garantia representa ameaça a livre exercício do jornalismo. Já a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo repudiou a determinação de Moraes por avaliar que ele coloca toda a categoria em risco. Então agora, aqui falando, o autor da reportagem sobre Dino relata busca ao PF em sua casa. O jornalista afirma que apurou vídeo que envolve veículo oficial ligado ao ministro Dino e diz ter enviado pedido de esclarecimento antes da publicação. Que é aquilo, ele também enviou pedido, sobre esse carro e tudo mais. Aí foi que falaram que era de uso do tribunal, sendo que não estava sendo utilizado pelo tribunal. Durante a apuração, constatei que o veículo era do Tribunal de Justiça, disse Luiz Pablo. Antes da reportagem, eu fiz trabalho normal de qualquer jornalista. Encaminhei e-mails, pedi esclarecimentos tanto a Flávio Dino quanto ao Tribunal de Justiça. Luiz Pablo afirmou que tentou contato direto com o ministro da STF por meios pessoais, nem realizou nenhum tipo de intimidação. Em momento algum, enviei mensagem para o número pessoal dele e o abordei em qualquer lugar que pudesse configurar crime de perseguição, alegou. Luiz Pablo também comentou a existência de mais um carro vinculado a Dino, no Maranhão. O jornalista ressaltou que ao todo existem 2 caminhonetes Toyota SW4 associadas ao magistrado do estado. Ao total, são 2. Uma vinculada ao Tribunal de Justiça e outra ao governo do Maranhão, afirmou ambas têm despesas de combustível cobertas por convênio. E o que mais me chama a atenção é o timing dessas revistas. Pois, veja que a primeira foi de 8 de maio, depois nós tivemos a segunda, foi no dia 10, a terceira aqui do Infomoney foi um pouco mais antiga delas, há cerca de 2 meses. Eu achava até que era mais recente essa. Então, perceba que foram notícias há pouco tempo. Mas, o que realmente me chama a atenção é isso aqui.